Boa noite. Hoje estamos recebendo, nesta segunda-feira, Claudionor Mores, ele que é contador, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Comercial, Cultural, Industrial de Erechim, por onde passou já como presidente e tem seu legado. Tem uma empresa há anos, centenas de clientes. Ele vai falar de um tema que foi tão debatido na eleição passada e que nós vamos ter que esperar para ter umas mudanças na prática. Eu falo do imposto de renda. Recentemente esteve aqui um advogado tributarista, o seu Valdecir Mosqueta, e eu disse que, para mim, o imposto mais sem vergonha é o imposto de renda. Por quê? Não precisa concordar comigo, Claudionor, mas é pelo fato de uma pessoa ganha 3, 4, 5 mil reais, tu tira 600, 700 reais dessa pessoa, que vai para o governo federal, ele não volta como de volta em serviço, tu pagasse ele voltasse, era uma coisa. Mas isso acaba, seria um dinheiro que faria na comunidade, isso faria uma diferença muito grande dentro de uma comunidade onde essas pessoas geram esse imposto. Depois tu paga imposto do resto das coisas, mas tu tributar a renda do trabalhador, eu acho uma coisa extremamente nocivo para um país. Então, essa é a primeira abertura que eu faço. Muito obrigado pela tua participação aqui, Claudionor. Eu que agradeço o convite, Rodrigo, estar aqui contigo nesse programa e com os teus telespectadores. Eu concordo, porque o imposto de renda tira direto no teu bolso, né? O imposto indireto que tu paga dentro dos alimentos, dos serviços, tu não percebe tanto, né? Combustível, está tão impregnado já, né? E olha só o que aconteceu. Nós estamos há 4, 5 anos aí, né? Sem correção na tabela, famosa correção de tabela, né? Tanto é que para 2023, em que estaremos declarando o ano 22, é os mesmos dados. Não mudou nada. Deverá declarar quem ganhou acima de 28.500, vou arredondar os números sempre, né? Perfeito. Né? Quem teve rendas isentas acima de 40 mil, quem teve operações na Bolsa acima de 40 mil, ou menos, desde que tenha oferido renda, quem tem patrimônio acima de 300 mil, as mesmas plataformas. A novidade é essa da Bolsa de Valores aí que foi acrescentada. Mas o que aconteceu na prática dentro desse seu raciocínio, Rodrigo? A base de contribuintes aumentou de cerca de 33 milhões para 39 milhões, é a previsão. Vai chegar a 40, talvez passe. Milhões no país. Por que aumentou a base? Claro, os salários vão aumentando, a correção Tivemos um da tabela. período de inflações alta e os dissídios, sindicatos, os 10, 11% que passou para a classe trabalhadora, já entra numa outra faixa salarial e paga mais, né? Exatamente, está penalizando exatamente quem você disse, o trabalhador. Porque ele não tem onde escapar, né? Ele é descontado direto na tabela de 15 a 27,5, direto nos salários, né? Nós não temos nenhuma novidade, nada para esse ano, então, é até dia 30 de maio esse ano, né? Não, mudou a data. Alguma, assim. Então, as novidades são mais de cunho operacional, assim, né? Então, o prazo foi uma boa novidade, até a classe contábil interviu, humanizou um pouquinho mais a data, que vai de 15 de março a 31 de maio. Mas cuidado, telespectador, essa vez não deverá ter prorrogação, porque eles estão dando já prorrogaram o prazo a mais, um mês a mais 15 agora. dias a mais, então. E não deixe para começar dia 15 de março, por favor, se adiante, porque o volume, já perceberam, vai ser maior. A Erechim tem cerca de 34 mil declarações, 35 por ali, né? Então, como 90% das declarações são feitas por profissionais da área contábil ou afins, né? Próximos, economistas, financeiros, né? Amigo também, que tem domínio, amigo do amigo, né? O cuidado sempre, Rodrigo, antes das novidades, é separar os documentos e levar para fazer, mesmo que faça você, né? Baixe o programa, né? Sabe o que eu faço? Não sei, para mim sempre deu certo, nunca tive problema com malha fina, nada. Sabe o que eu faço, Claudionor? Se em janeiro eu tenho uma pastinha que é para isso. Isso. Eu guardo, pode estar bagunçado dentro da pastinha, mas não preciso catar tudo em 500 lugares. A hora que eu preciso, eu junto ela, eu alinho e entrego para o contador que vai fazer a minha postagem. Exatamente. Então, no local específico para isso, tu resolve o problema. Essa é uma prática tão simples e tão útil, porque daí você tem ali todas as tuas rendas, que teve a movimentação de bens que tu comprou, vendeu, né? Questões de dependentes, questões de saúde, documentos, recibos, Porque o que é a saúde tu consegue
restituir um pouco. Ela não tem limite, né? Mas, lógico, também você não pode... Gastar mais que tu ganhou, né? Tu tem que ter uma despesa efetiva, né? Que daí tu tem que comprovar, né? Se normalmente passar ali na faixa dos 12%, a Receita te chama da renda. Então, se tu tem efetivamente essa despesa porque aconteceu, não tem problema, declare, não tenha medo. Mas provavelmente... Se for real... tu vai ser chamado para explicar. Simples assim, não tem problema. Né? Reúna todos os teus documentos, né? Guarde, faça essa providência que o Rodrigo faz, numa pasta, numa gaveta, numa caixa. Acumule de todo ano, porque nós estamos declarando 22 agora. E eu tenho que lembrar de tudo que aconteceu em 22. O que eu gastei em janeiro do ano passado? Já são 14 meses. Exatamente. Então, o cara não vai ter, mas o cara tem que ter um local. Uma coisa que me perguntaram esse dia, Claudio Honora, então o cara tem um rendimento. O cara ganha, digamos, 3 salários mínimos por mês, lá, que dá 3.900, ele vai pagar, acho na faixa dos 15%. E ele tem lá um aluguel de 700 mil reais. Ele tem que botar o aluguel nessa renda dele ou não? Todos os pagamentos que o contribuinte faz tem que declarar, mesmo que não é dedutível. O aluguel não é dedutível, não é despesa para abater imposto. Mas deve declarar o pagamento. Por quê? Porque lá do outro lado tem alguém que tem que declarar uma renda. Exatamente. Seja a pessoa Se cruzar os dados, aí que te pega. Aí que pega. Então, hoje são muitos itens que cruzam, mais de 90 itens que são cruzados. O ponto .gov, aquele criado, automaticamente ele está abraçando tudo, né? Está abraçando tudo. Então, as novidades básicas, além do prazo, Rodrigo, é a movimentação com bolsa. Então, já tem 500 mil pessoas que vão ser notificadas do ano passado, né, que tiveram movimentações e esqueceram de pôr na declaração ou não completaram, né? Você tem a questão do PIX. Esse ano continua a possibilidade de pagar por PIX, mas você também tem a oportunidade de receber restituição por PIX. Então, quem quiser fazê-lo por PIX vai receber antes a restituição. Como receber antes a restituição? Além dos casos tradicionais, que pessoas com mais de 80 anos, pessoas com alguma moléstia grave, né? Também quem fez por meio digital, quem fez primeiro, quem optou por PIX. Então, assim, a restituição virá a partir de 1º de junho, né, porque depois da entrega, 8 meses de 8 lotes, assim como os pagamentos podem ser feitos em 8 vezes também, para quem optar pelo parcelamento. Ou paga tudo no dia 31 de maio, ou em 8 parcelas com acréscimo a partir da 2ª parcela da Selic, né, da variação da Selic. Quem optar pelo débito automático, que alguns preferem não se incomodar, deixar lá no banco, tem que declarar até dia 10 de maio. É um cuidado importante. Isso não é até dia 30, então? 20 dias antes. Então, se adiante, né? Tá. Outro aspecto importante desse ano, tem novos layouts, tá? Novos layouts na página, novos layouts. Não muda nada, mas isso é uma imagem um pouco melhor, um pouco mais funcional. Mas a grande novidade, a grande insistência da Receita é que você use a declaração pré-preenchida. Então, você vai entrar, de modo geral, a maioria dos contribuintes estão no Meu Imposto, lá aquela abinha da Receita Federal do Brasil, você entra na internet, baixa isso no seu iPad, seu notebook, seu aplicativo, seu app no celular, pode ser também, né? E ali você vai ter a oportunidade de baixar a declaração pré-preenchida. Qual é a virtude dela? Ela já vem com vários cruzamentos feitos. O que a empresa te pagou, que foi lançado, já está lá. Exatamente, que a empresa te pagou, previdência, despesas médicas, operações imobiliárias, operações com saúde, com médico. São todas declarações que empresas dessa natureza, para não ficar enchendo vocês de siglas aqui, já fazem, né? É DIRF, de IMOB, de MED, e assim vai. DOI, né? São todas essas declarações que vão cruzando. Então, ela vem pronta com o seu patrimônio do ano anterior, ela vem pronta com todos os dados do ano passado, tu vai acrescentar ou subtrair o que é necessário. Isso, né? E a Receita faz questão de tirar o corpo fora. Não é por mau sentido, está lógico. Ela te dá a oportunidade de você capturar uma declaração muito pré-pronta, mas a conferência é tua. Claro, a responsabilidade é tua que declara.
Ela te Então, dá essa facilidade, Isso. até para o cara, tu é contador, tu quer vender serviço. Claro. Agora, o cara vai me cobrar 200 anos pino, pô, tá difícil a coisa, se eu fizer aqui, é 300 que eu economizo. Também tem essa questão, né? Claro. Eu não quero tirar o serviço do contador, tá dizendo Sim, assim. não, tranquilo. Mas quem tem hoje domínio do computador, senta ali, ele vai fazer. É. Se eu quero organizar, estou aqui numa mesa, dou meus papéis, eu vou ali nos campos, vou preenchendo, ponto final. Isso. Já vai. E aí todos esses cuidados, né? Ao fazer a conferência, acrescento o que tinha que acrescentar, modifico o que tinha que modificar, e ela é bem estruturada. O programa da Receita, o PGD, Programa Gerador da Declaração, é muito bom. Né? Sempre foi, Mas né? eu acho que a grande coisa, como ele é um imposto, todo mundo paga, existem algumas maneiras de nós conseguir deixarmos uma parte desses recursos para as entidades locais que precisam. Como é que procede? Qual é que é o prazo? Quem é que pode doar? Até quanto eu posso doar? Como é que funciona essa lei? Está bem tranquilo, porque quem fez, o prazo ideal era ter feito até dezembro, né? Que deve ser um limite maior, 6% até. Você declarava e recolhia essa contribuição para o Condicai, basicamente, né? Que são distribui também depois, tem né? a parte do cultura e audiovisual, mas basicamente o foco da maioria é para criança, infância, adolescência e idoso, né? Então você faz uma doação, fez lá em dezembro. Se você fez lá em dezembro, agora tu só tem que abater ali, tranquilo. Se você não fez ou tem uma sobra, você tem a oportunidade de fazer 3%. 3% do seu imposto devido. Então, se tu está devendo 10 mil, né? 3%, 300. R$300 tu pode fazer Você doação. pode fazer. E sai num DARF próprio para a entidade local. Tu paga esse valor, automaticamente já recalcula o que tu ficou devendo para a Receita. Isso aí. Né? Maravilha. Então, assim, Rodrigo, não deixe, é uma bela pergunta, porque não deixe fazer isso, né? Os contribuintes que estão nos ouvindo, porque o dinheiro fica aqui, como tu disseste. Você tem a oportunidade de ver a aplicação nessas entidades que vão usá-lo, na soma de todos que o fizerem, e fica aqui na nossa comunidade, né, rendendo para nós. Porque Eu acho tão importante assim a gente ver tantos exemplos positivos, Claudionor, como o terceiro setor é importante para a sociedade. O setor público não aguenta sozinho. Sim. Uma entidade que tem a CIE, por mais que ajude, tem um braço social, um braço cultural, ela tem a sua finalidade específica. E assim eu posso citar tantas outras entidades que acabam tendo, né? Sim. E o terceiro setor ele passa a ser, então, a gente quem puder declarar e fazer, que o faça, cara, que o faça. Tu prefere que o dinheiro, se eu for dar uma pergunta assim, meio, como diz assim, cretina, como diz o cara, tu prefere que esse dinheiro vai para Brasília e não volte, ou que ele fique aqui para nos ajudar no nosso dia a dia? Se o cara conseguir responder essa pergunta, ele tiver um pouco de amor no coração, ele sabe o quanto é importante fazer isso, né, Claudio? Resposta óbvia e também de voluntariado, né, de generosidade que tu faz com o cidadão local, né? É aqui que a gente vive, né? Então, sem dúvida, faça, né? E acrescentando a tua provocação lá do início, Rodrigo, pense bem, o limite para declarar 28.500 e essa base aumentada é porque, já vimos por quê, né? Se os políticos anteriores e o recente tivessem cumprido a promessa, o limite de isenção era 5 mil, né? Esses 39 milhões de declarações cai para algo em torno de uma estimativa entre 22 a 25 milhões de declarações. Mas em valores tu não tem isso em reais, tu teria mais ou menos quanto daria isso? Não tem exatamente. Porque aí tu ia ter quanto que dinheiro ia circular na comunidade. Quantas empresas menores tinham de fechar? Quantos comércios novos teriam nos bairros? Olha, ela começa a ter toda uma... Aqui na cidade, os valores chegaram até 800 mil reais já, na soma entre as empresas e as pessoas físicas, por ano. Que deixaria de pagar. Já tem esse limite. Eu não tenho o recente agora desse ano, não tenho, mas anteriores chegou a isso já. Tu trouxe um dado no início. Mas só concluindo o raciocínio, Rodrigo. Desculpa. Não, só, desculpa, eu acho que é importante. Se o limite fosse esse, de 5 mil, nós temos 240 milhões de brasileiros, né? Nós temos, arredondando, 10% da população pagando imposto de renda. Perceberam? 90% está fora. Está fora. Pensa o quanto o nosso país ainda tem para crescer e para trabalhar e para resgatar pessoas, né? É que eu digo que a nossa democracia ela ainda é jovem, é uma criança, e a gente vê essas mudanças corporativas que tem, que essa é a questão, a palavra. Sim.
não mexe. Eu sempre vejo que, às vezes, como é que o Brasil bate recorde mês a mês de arrecadação? Não é na produção, é no juro, é no aumento das coisas que acaba tributando e aumenta o que tu tem que pagar de imposto. Se eu aumentasse a minha arrecadação em cima da produção, aí tu tem que aplaudir, olha, nós estamos no caminho certo. Agora, eu ganhar na especulação, no juro alto, aumentar a arrecadação a custo do trabalhador, aí que o bicho pega. Aí que nós estamos... Alguma coisa não está certo no nosso país. A gente vive há anos com essa discussão esquerda-direita, e isso está dificultando demais, né? Porque um faz, outro desfaz, um faz, outro desfaz. Eu lamento isso. O que é certo, o que é errado? Eu digo, nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é bom o tempo inteiro. Eu sempre digo assim, ó, eu acho que tem que ter muita sensibilidade e racionalidade quando faz esse tipo de comentário. Eu, pelo menos, eu tenho esse cuidado de não ser emotivo nos meus comentários. Claro. Mas eu vejo que o que acontece, tudo que alguém tem de bom quando acaba um governo, a primeira coisa que o outro faz, vamos dizimar isso, que isso aqui pode ser o nosso orfanato durante 4 anos. Então, vários projetos bons que Erechim já teve, o Estado já teve e que o Brasil já teve, acabaram indo para baixo do tapete e não andaram. E isso independe de esquerda, direita, socialismo, capitalismo. Sabe por quê? Porque os partidos são comandados por pessoas. Exatamente. Entendeu? Então, é por aí mais ou menos o caminho das pedras. Concordo, porque, veja bem, agora nós estamos no impasse, porque os empresários estão, já que entramos nesse assunto, com muitos projetos, a gente conhece muitos empresários, com projeto, assim, aguardando posicionamento, principalmente da parte econômica. Então, você tinha um equilíbrio, com alguns defeitos, mas um equilíbrio financeiro de caixa e equilíbrio fiscal fechado no fim do ano, né? Deu um equilíbrio, agora já estamos falando em mexer no controle do Banco Central, em estourar tetos de gasto, inflação. Se a inflação volta, é o pior dos impostos. É o pior dos impostos, daí veio o que eu te falei. Tu arrecada muito sem produzir nada. Exatamente. Com baixo de... Né? Então, assim, ó, esperamos que haja bom senso das lideranças e dos nossos deputados, senadores, enfim, para ajudar nisso aí, dar uma... Vamos torcer que sim. Deixa eu dar uma notícia boa para Erechim, que eu só escrevi para o jornal do último sábado, hoje é segunda-feira. Na última sexta-feira, depois de um longo período, lá no Mafrinap foi lançado, depois foi o distrito Giacomo Madaloso. Certo. Na última sexta-feira foi publicado o edital, após todos os períodos recursais das empresas, e saiu 32 empresas habilitadas, que tem uma possibilidade inicial de empregos entre 1.000 e 1.500 novos empregos. E de investimento privado, numa conta inicial, que ainda não posso precisar, que eu falei com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emerson Chelsea, ele já tem um valor entre 100 e 150 milhões de investimento em privada. Vai buscando um banco, tudo. Então, olha que interessante. Isso é uma notícia interessante. Isso é uma notícia muito... felicidade de ter muitos clientes da carteira e acho que passa de 200. Né? Então, ele não quis precisar porque melhor tu errar para menos. Se tu falar que é 250, 200, tu mentiu. Agora, se tu falar 150, como tu dá a notícia. Que bom, foi mais que nós imaginávamos. Né? Então, isso é uma boa notícia para a cidade. Foi excelente, porque desentulhou esse nosso distrito norte também, né? Como é popularmente já teve dois nomes, Distrito Industrial né? Norte, Distrito Industrial David Zorzi, hoje é Distrito Industrial Giacomo Madaloso. Eu acho difícil tirar o norte, porque vai acabar ficando, né? Mas eu gostei também do novo nome. Então, veja, nós estamos falando de imposto. Imposto e a reforma tributária, então. A que está se desenhando é lamentável. Ela desburocratiza, simplifica, mas ela penaliza os serviços. As primeiras notícias dão conta que diminui um pouco a carga na indústria. Porque cresceu muitos serviços. Penalizando e cresceu muito. Serviço gera 65%, 70% da mão de obra. Então, já se fala em 25% a 30% dos tributos na área de serviço que giram hoje na faixa de 15%, vamos arredondar, porque é muito amplo. O leque vai de 8% a 18%, ou mais até, dependendo da empresa. Já se fala entre 25% e 30%. Não é de aumento, no total, é 100% de aumento. Ou 60%, 70%, 100% de aumento na alíquota.
para a área de serviços. Então, vai penalizar muito mais a sociedade nesse anseio de arrecadação, né? E as primeiras providências de governo foi aumentar a arrecadação. Se tirou crédito de PIS e COFINS das empresas sobre a base de cálculo do ICMS. Então, desde janeiro, já 9,25 a mais de tudo que empresas grandes do lucro real compram, já não pode mais ter esse benefício. Isso é montanha de dinheiro. Já se quebrou a questão jurídica ali, né, de segurança jurídica, permitindo que o Supremo reabrisse processos julgados. Vou resumir assim, porque eu não sou advogado, então... Aquela questão do lucro? E da contribuição social sobre o lucro líquido é a ponta do iceberg, né? Mas ele é extensivo a todos. E aí a gente já vê que talvez essa ação tinha alguns endereços, né? Mas, enfim, só a Vale já se fala em 1 bilhão, né? De reembolso por... Olha a questão, Claudio, tu fala em 25%, 30% dos serviços. Tem municípios que 70% da arrecadação é serviço. Erechim ainda é bem diversificado, mas eu acompanho o CAGED e quantas carteiras assinadas tem por segmento de economia. Eu gosto muito de lidar com números para poder escrever em cima de dados reais. Se não é confiar o que me dá os dados, é outra coisa, é culpa de quem coletou os dados, mas a análise dos dados eu gosto muito de fazer. Tanto é que eu fiz que Erechim, e ninguém sabia disso, mas foi um trabalho bem cansativo, assim, mas gratificante no final, que Erechim tinha 8º polo industrial do Estado com carteira assinada. Não falando em questão salarial. Não digo quanto assim, ó. Mas 8º polo do Rio Grande do Sul em carteira assinada. Essa matéria não tinha lido. Com quase 17 mil pessoas com carteira assinada na indústria. Parabéns. Erechim. Boa informação. Porque isso não tem lugar nenhum. Eu tive que olhar todas as cidades e mapeando e depois tabular. Sabe que um dos objetivos do novo presidente, o Darlan Nacier e a diretoria, é resgatar o banco de dados, que está um pouco na URI, um pouco por ali, um pouco por lá. E essas informações têm que ir para esse banco de dados. Eu acho que hoje nós temos... Quando se joga dados, eu acompanho, eu vejo muito achismo ultimamente por aí, viu? E poucos dados oficiais. Certo. E no início da entrevista, tu falou que Erechim tem 34 mil declarações de imposto de renda. Então, assim, ó, tu sabe quantos carteiras assinadas nós temos em Erechim, mais ou menos? Pouco mais de 35 mil, 36 mil. Olha, dá quase... Claro que nem todo mundo, mas olha que... Interessante. Mas a mão de obra ativa chega a 62 claro. mil, né? Sim, mas tem muita MEI, tem hoje só 8 mil MEIs. Não, claro, o MEI acaba sendo uma grande ideia. Para quem não tem uma carteira assinada, tu podendo pagar só R$70 por mês, né? Muitos liberais. Enfim, acho que a mão de obra... Ainda falta mão de obra aqui, né? Sim. Agora com o distrito... Mas a mão de obra, vou te dizer que eu entrevistei no início do mandato do atual prefeito Paulo Polis, ano passado. Ele disse uma frase que, para mim, talvez tenha sido uma das mais importantes do mandato dele, e depois já repiquei sobre isso. Eu não estou aqui culpando ninguém, mas apenas concordando com uma frase que o prefeito de Erechim disse. Está na hora dos nossos empresários aumentar um pouco sua régua salarial. Estamos perdendo pessoas de qualidade que tu cria, às vezes por 200, 300, 500 pila, que ela vai para Caxias, vai para Bento, vai para Getúlio e sai da Erechim. Tu trabalha um funcionário e tu acaba perdendo ele, às vezes, por um valor tão pequeno. E eu acho que normalmente um prefeito que fala isso vai levar muito pau, deve ter levado muita paulada, né, com certeza. Mas acho que tem que ter coragem para ter também essa coisa. É que uma forma de atrair é esta, né? Mas eu diria que não é que ele esteja errado, acho que tem fundamentos no que ele disse, mas tem muitos outros fatores, né? Esse é um deles. Um dos fatores que... Um político fala em cima do populismo. Claro. Mas um fator que machucou muito a cidade foi a perda de famílias, que saíram famílias inteiras quando 2 importantes empresas nossas tiveram dificuldades. Né? Verdade. Não vamos citar nome por respeito. Então, foram muitas pessoas que foram perder seus empregos, não tinham oportunidade naquele momento. Agora, uma delas, pelo menos, já se recuperou bastante, uma ainda não, mas torcemos que sim, né? E projetos novos, o distrito de Aurora ia abrir uma fábrica de ração aqui, está aguardando a dificuldade de mão de obra, é um dos fatores, não é o único, né? Eu diria que hoje, se todos os projetos que a gente sabe, mais distrital, forem para a pauta, passa de 4 mil, eu falava em 4 mil. Passa de 4 mil. Mas como agora, em algum momento,
Nós temos alguns projetos aguardando posicionamento econômico. Mercado, juros, linha de crédito, uma série de coisas. Uma série de coisas. A gente, então, ainda, talvez hoje não seja tanto. Talvez 2.000, mas não é um chute calculado. Mas, Cláudio Honor, tu fala uma questão, tu fala essas duas empresas, não vou citar o nome aqui, mas poderia ter sido muito pior se a Aurora não tivesse pego e a cooperar o fator da questão da Cotrel. Isso é uma benção. Olha, essa é uma benção. Que a gente vê o quanto aquela região das grandes três vendas pulsa em função disso, quanto já representa para a arrecadação da Eles Erechim. estão trazendo pessoas de fora, inclusive do Nordeste, né? Exatamente. Do Nordeste. Né? Essa polêmica toda criada aí, mas vem gente de todo lado, estrangeiros. Falta. Está aí a prova que falta. As famílias diminuíram. Bem isso. Então, o que eu quero dizer, essa outra discussão que logo ali à frente nós vamos ter, como é que vai ser a indústria do futuro? Vai ser automatizado? Quem que vai tocar? Quantas pessoas? Isso é importante. Por isso o prefeito está ciente, o secretário, a CIE, entidades, Unindústria, está todo mundo. Nós já fizemos reuniões, o pessoal vem fazendo, de criar motivadores para atrair a mão de obra de volta para Erechim. Então, seja salário, seja ambiente, seja oportunidade de emprego, seja habitação, né? Tu vê que já tem projetos, já estava faltando imóvel para alocar esses dias. Tu tens a universidade também com turmas novas aí. Então, há um momento bom para Erechim. Há todo um fator positivo, né? O executivo está atuando, os vereadores, até o Ipiranga está indo, o Atlântico está indo bem, está tudo favorável ultimamente. Um pouco, até a chuva está nos ajudando, porque aqui na nossa região, você vê a planta, não está sofrendo tanto quanto a gente vê na região Nordeste. A soja nem tanto, mas o milho sim. O milho em especial. O milho é diferente a questão, né? Mas está indo assim, Rodrigo. Então, por hora, nós saímos do eixo aqui do imposto de renda da pessoa física, né? Mas acho que é importante sempre debater. Tudo é importante. Aqui a pauta é livre. A pauta é livre. Então, voltando, né, se me permitir o imposto de renda, é fundamental, Rodrigo, que as pessoas se preparem para fazer o imposto de renda e se adiante. Não vá deixar lá para o final, né? Ajude a você mesmo, ajude o profissional, né? Leve os documentos e tome sempre o cuidado de não esquecer documentos, né? Porque é isso que deixa na malha, normalmente, né? A pessoa esqueceu uma renda, esqueceu um dependente, esqueceu uma renda de um dependente, né? Então, esse eu diria que é mais importante. No mais, Rodrigo, como não mudou muito dos dados, o programa é bastante autoexplicativo, né? É só ir seguindo ele que ele e respondendo perguntas, quase que um perguntas e resposta, né? De novidade mesmo, tu me perguntou no início, eram poucas, né? Nesse sentido ali, já ditas. Também para quem tem patrimônio muito grande, acima de 5 milhões, que são poucos, aí você tem que fazer com certificado digital. Né? Essa é outra informação importante. Já que entramos no meio empresarial, né? Questão desse povo. Bom, Cláudio Honor, olha, o tema ele é complexo, ele é interessante, ele é necessário que se discuta algumas coisas. Nós falamos até pouco fora aqui da questão do imposto de renda, mas foi bom para ter uma ideia. Já estamos há 30 minutos conversando aqui. Poxa, como passa. Né? E nós ficamos mais uma hora e ia ter assunto. Fica à disposição para debatermos temas pontuais. Nós vamos voltar em outras oportunidades, vamos discutir reforma tributária, vamos discutir reforma política, vamos discutir uma constituinte exclusiva, porque eu acho que os deputados e senadores que estão lá não vão fazer as reformas que a população precisa. A gente já teve provas disso. Eu acho que a nossa Constituição ela está muito defasada. No momento que ela foi feita em 88, ela era necessária ter bastantes direitos para trabalhadores, mas hoje ela precisa alterar. Ela precisa evoluir, ela precisa modernizar. E eu tenho certeza, infelizmente, que os nossos representantes hoje não vão legislar de forma plena para ter uma mudança que realmente venha ao anseio das necessidades da população, da parte empresarial, da parte do trabalhador e do próprio setor público municipal, que acontece nos municípios. Os municípios pagam muito a conta, às vezes, das ações que é feito em Brasília e Porto Alegre. Esse é o que mais se discute lá, não se vê um rateio do bolo, né? O pacto, para os municípios. Pacto federativo, que é mais importante. Assim, nós todos somos cientes que o Estado, ou seja, União, Estado e município, tem que fazer o social, não tem jeito, mas só o social também não. Nós temos que ter o equilíbrio. Para fazer o social tem que ter quem gera,
quem produz, quem gera o imposto, quem gera a renda, quem gera o emprego, e nem sempre o Estado é capaz de fazer isso, né? Então, o Estado tem que fomentar o empresário com infraestrutura, com recursos, com canais, políticas econômicas para os setores que feche e que gere essas oportunidades para o empreendedor. Né? Se o empreendedor fica, se ele não tem crédito, se ele não tem mão de obra, se ele não tem uma estrada decente, uma ferrovia decente, um voo, uma aeronave decente, como é que tu vai empreender? Já é difícil, e se não tiver toda essa infraestrutura, dificulta mais ainda. E nós saímos do eixo do mundo. Do mundo. Né? Porque tu pega países desenvolvidos, conhecidos, eles têm isso funcionando plenamente. Então, lá é mais fácil. Nós temos que lutar contra isso. E ainda com um peso de PIB, de carga tributária sobre o PIB brasileiro exacerbado. Não é? Por quê? Porque temos que fazer social, sim. Não somos contra. André, mas é o seguinte, vamos fazer o social. Eu devo te dizer aonde o Estado é falho. Pela Constituição, o Estado é responsável por segurança. Mas tu tem que pagar a tua vigilância privada. O governo federal é obrigado a pagar saúde pública, mas tu tem que ter teu plano de saúde. Tu paga IPVA e tu tem que pagar o pedágio. Então, esses 3 exemplos, claro, mostram que o nosso sistema precisa ser aperfeiçoado, precisa ser melhorado e dar. Porque se o Estado, eu digo município, Estado e União, não atrapalhar, já é uma grande coisa. Obrigado, Claudio Honor. Obrigado a você, estou sempre à disposição. Uma boa noite a todos e até a próxima.